Meu Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu estou aqui atônito, estarrecido. Eu tinha visto só a palhinha pelo WhatsApp, mas não era nem 1% do que eu vi agora ao vivo, né? E o pastor está brincando, está dizendo que vocês estão ensaiando. Quando começar a cantar então, meu Deus do céu. Que Deus seja louvado pela vida do pastor Moisés, a todos os músicos, a cantora Raquel Melo e todos vocês, que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês estão notando hoje a ausência da minha amada, minha esposa. Ela infelizmente teve esses 2 dias de uma crise de cólica renal e ela achou por bem descansar um pouquinho hoje e está aos cuidados de algumas pessoas lá em casa, com certeza. Não para de ligar para mim. Eu falei para ela: filha, já estou no culto, depois você me liga. É uma bênção. E ela mandou um abraço, viu, pastor? Ao senhor, à pastora Lília, a todo o ministério. E eu tenho um problemaço quando eu venho aqui, eu já falei para vocês. E ela quer ficar. Toda vez que a gente vem, ela fala: amor, por favor, vamos mudar logo. É uma bênção. Hoje ela não veio, mas ligou para mim e falou: olha, já arrumou a casa. Então ela sempre dá um jeito. Que Deus possa ser glorificado. Amém, meus irmãos? Meus amados, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Eu não vou ser muito demorado não, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu vou ficar dentro do que foi falado aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quando o amado pastor me passou o tema, o meu coração ardeu. E eu fiquei a madrugada toda, eu estou virado aqui, eu acordado, eu não dormi ainda. Eu vim na estrada falando para o motorista: meu irmão, vai orando aí, que eu estou meditando aqui nas bênçãos de Deus. Eu não dormi porque eram 5:30 da manhã, eu estava brigando com Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Nós despedimos dos irmãos às 3 na igreja por causa da virada, e eu não gosto de deixar o de Deus para depois. Eu falei: Senhor, vou sacrificar o meu corpo, mas eu só paro enquanto o Senhor me der a mensagem. E eu fiquei ali por algumas horas. A esposa acordou de manhã, falou: menino, você está acordado ainda? Falei: amor, fala com o pai, porque ele não quer falar, e se ele não falar, não sai daqui. E graças a ele por sua bondade, eu tenho uma mensagem do coração de Deus, e eu quero falar hoje sobre obediência e oportunidade. Diga comigo: obediência e oportunidade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. A minha tradução muda um pouco, mas se você me acompanhar, você vai me entender. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Samuel respondeu dizendo: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que lhe oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Amém? Amém, meus irmãos? Todos nós somos sabedores desse texto bíblico, esse texto sagrado, esse texto lindo, que Deus chama o profeta Samuel. Mas em primeiro plano, quando Deus chama Samuel, ele chama Samuel com uma missão, uma tarefa. Tarefa essa que era ir ao rei de Israel, então na época Saul, e direcionar a ele uma missão, uma ordem. E a ordem era essa: olha, você vai até os amalequitas, porque eu me recordei. Você pode ler em casa, recapitular os versículos. Eu me recordei que eles judiaram do meu povo, que eles abusaram do meu povo, quando eles ainda estavam no Egito, e eu não posso deixar isso passar em branco. Então você vai lá, porque eu quero que eles sejam exterminados. Você vai exterminar tudo que tem lá, o gado, a riqueza, tudo que você vier pela frente. Eu quero que você extermine tudo e não guarde nada para você. Observe comigo que a ordem de Deus foi explícita a Saul. Mas nós conhecemos como acabou essa história. Ele foi, e como Deus havia falado, ele ganhou a batalha, recebeu o mérito. Mas aconteceu um problema muito grande. Você percebe que Saul começa a conversar com alguns homens do povo da nação de Israel, e ele prefere guardar as ovelhas, os gados que eram bonitos. Ele pensou no coração dele: essa aqui é muito bonita para a gente matar, vamos levar para Deus. E o pior, ele pega o rei e guarda também o rei,
como sinal de bondade. Já matamos tudo, já ganhamos, vamos levar como despojo, para as outras nações ver o poder que nós temos. O que ele não está percebendo, o que ele não está atento, é que ele está desobedecendo uma ordem explícita de Deus. E ele vai para casa, ele volta para o seu reino como nada tivesse acontecido. Ele chega lá, começa a colocar os gados de um lado, olha o rebanho para o outro, pega para você que foi comigo, esses aqui vocês guardam porque nós vamos oferecer para o Senhor. Deus vai lá, incomoda o profeta e diz: levanta, Samuel. Senhor, o que foi? Levanta, porque eu te dei uma ordem, tu deu a ela, Saul, e ele não me obedeceu. Samuel levanta e diz: como assim, Senhor? Ele não me obedeceu, vai lá. Ele chega, e quando ele entra dentro do reino, ele começa a conversar com o rei, e Saul diz a ele a seguinte frase: eu fiz tudo o que você mandou eu fazer. Você pode ler em casa, olha só a capacidade dele. Eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Samuel então disse: então que barulho é esse, que mugido é esse de ovelha que eu tenho ouvido? E ali nós começamos agora um grande desafio espiritual, porque o profeta agora ele começa a entregar uma mensagem de Deus que eu nunca quero ouvir na minha vida. Ele começa a entregar uma mensagem de Deus que, oxalá, que eu e você que tem ministério nunca ouçamos da boca de um profeta do Senhor. E ele começa a olhar para ele e dizer assim: você desobedeceu a Deus, você esqueceu-se do que o Senhor havia falado, você desobedeceu uma ordem, e por causa disto o Senhor te rejeita. O versículo 22 entra em ação e diz assim: porventura o Senhor Deus tem prazer em sacrifícios do que na obediência? Quando você for conferir em casa, a palavra prazer está dizendo alegria, está dizendo gosto, regozijo. Ele está dizendo: Deus não tem alegria em sacrifícios como Ele tem na obediência. Eu começo agora a entregar uma mensagem de Deus para o teu coração. O que Deus começou a ministrar na minha alma foi o seguinte: o Espírito de Deus começou a me visitar e disse para mim assim: meu filho, a obediência revela. Diga para o seu irmão: a obediência revela. Primeiro, a obediência revela o caráter de Deus para nós, porque Deus começa a se lembrar do seu povo, do sofrimento, e Ele começa a ordenar aquele homem que ele vá e execute uma ordem, porque Deus queria que o seu povo fosse vingado. Ele começa a fazer segundo o seu coração e deixa a ordem de Deus de lado. Nós esquecemos que na maioria das vezes, quando Deus nos dá uma ordem, Deus vai revelar a nós o seu caráter. Eu vou explicar para você. Se Deus mandou você ficar nessa cidade, pode estar tudo difícil, pode estar faltando água, pode estar faltando o que for. Se Deus ordenou fique, fique, porque na hora certa Deus vai revelar o caráter dele para você e vai mostrar o porquê que ele mandou você ficar. A obediência de Deus revela. O problema não é aqui. O problema é que a obediência revela o nosso caráter. Olha para o seu irmão e diga assim: a obediência revela também o nosso caráter. O versículo 9 tem uma frase engraçada. Olha o que diz assim, olha o que diz: eles destruíram tudo aquilo que era desprezível aos olhos deles, mas o que eles acharam bonito, eles guardaram. Qual era a ordem de Deus? Destrua. A obediência revela caráter. A obediência revela caráter, e principalmente o nosso. Você percebeu? O que era desprezível, ele quebrou. O que não prestava, ele jogou fora. O que ele não achou bonito, pode quebrar. Agora, o que o coração dele desejou, pode guardar para mim. O que o coração dele abraçou e disse: isso vocês guardam. O que o coração dele achou bonito, falou: guardem isso para mim. A obediência revela caráter. Eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, porque este é o primeiro dia e representa o mês de janeiro, e eu quero profetizar que Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias na vida daqueles que vão deixar ser o caráter, melhor dizendo, ser revelado através da obediência. Não importa o que aconteça, obedeça a voz de Deus. Não importa o que for, o vento que soprar, obedeça a voz de Deus, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai mostrar para você o que
que foi que Ele exigiu de você naquele momento? O que eles não sabiam é que Deus estava querendo o seu nome ser lembrado como Deus que cuida, que zela do seu povo. O que você não sabe é que quando Deus lhe dá uma ordem, Deus também está dizendo: eu vou mostrar para você que eu zelo, que eu cuido, que eu guardo, que eu cuido de você. Não há obediente que viva debaixo da desgraça. Eu não conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus, que seja ou que foi obediente à voz de Deus, que vive hoje debaixo da desgraça. A obediência revela o caráter de Deus a nós e revela o nosso caráter a Deus. Agora, interessante é que, percebam comigo que quando o profeta chega e diz assim: o Senhor te rejeitou. Diga comigo: rejeitou. Agora é muito forte. Olha para o seu irmão e diga assim: a obediência decide futuro. Rapaz, o camarada era rei. Estava tudo bem, pastor Moisés. Estava bem, tranquilo, reinado. Todo mundo respeitava. Rei de Israel primeiro, escolhido pelo povo, pela vontade de Deus, que Deus permitiu. Estava tudo bem. Era só ter obedecido o que Deus falou. O problema maior de nós outros é justamente esse. Nós achamos que a nossa atitude não vai trazer consequências. Nós achamos que a nossa desobediência não vai afetar o nosso futuro. Nós achamos que não ouvir a voz de Deus, a voz do profeta, a voz do pastor, não vai trazer consequência. E às vezes, eu sou pastor, sei o que eu estou dizendo, às vezes nós pregamos, às vezes Deus nos usa, algumas pessoas, as pessoas choram, mas no outro dia acordam e continuam do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo caminho. Sabe o que acontece? Os meses passam, as pessoas depois nos procuram e vêm com a vida toda destruída, desgraçada. Diz: pastor, o senhor estava certo. Se eu pudesse, eu diria para ela: foi a desobediência, porque a obediência muda futuro, a obediência muda a nossa história. Se você chegou aqui debaixo da obediência, levante a mão, porque eu vou liberar uma palavra profética. Eu profetizo que o ano de janeiro será, o mês de janeiro será o mês mais frutífero na tua vida, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que do mais vai ser consequência, mas eu profetizo: se você estiver debaixo de obediência, haverá uma avalanche de Deus sobre a tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Com muito carinho, diga para o seu irmão: cuidado, meu irmão. A obediência decide o nosso futuro. Amém? Seja obediente. Obedeça a voz de Deus. Obedeça o querer de Deus. Vou parafrasear um pouquinho. Por que será que é tão difícil obedecer? Eu sou filho, eu tive um pai, e papai era aqueles pais que criava a gente a pulso de ferro. Os mais antigos sabem disso. Meus filhos hoje são abençoados. E eu tive um pai a pulso de ferro. Vamos para a igreja? Não vou não, pai. Você vai. E eu que falasse não de novo. Você não tem ideia, eu já estava na igreja do lado dele orando. E não era arrebatamento não, era atropelamento. O negócio era quente. Mas eu percebi que mesmo debaixo, às vezes, desse impulso de pai, desse impulso do pai de querer-me bem, eu era um filho que às vezes queria desobedecer. Sabia que ia receber um castigo, sabia que poderia apanhar do pai, e mesmo assim desobedecia. Por que será que é tão difícil para nós obedecermos? Vou falar para você: porque a nossa natureza quer sempre a mão contrária. Já percebeu que o carro do vizinho é melhor que o seu? A casa do vizinho é melhor que a sua? A nossa natureza quer sempre ao contrário. Deus fala: fica. Você fala: não, Senhor, eu preciso ir. Então você quer ensinar Deus a trabalhar. Deus fala: vai. Você diz: não, Senhor, agora eu quero ficar porque meu coração chegou, a empresa agora está dando certo, agora eu estou calmo, está tudo bem. Deus: agora que eu quero que você vá.
A nossa natureza quer sempre o palpável, o tangível. A nossa natureza quer sempre estar guardada, ela quer estar em uma zona de conforto. E Deus, sabedor disso, Ele sempre vem mexer com os nossos corações, com as nossas vidas, para nós entendermos que nós não temos que estar em zona de conforto, nós temos que estar no centro da sua vontade, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Obedeça, porque a obediência pode mudar o seu futuro. De todos os ensinamentos que papai me trouxe, ele deixou um que mudou minha vida, minha história, muda dos meus filhos e vão mudar o dos filhos dos meus filhos. Quem pode glorificar o Senhor? De pequenininho papai me ensinou que Jesus é o centro. Quem pode louvar a Ele nessa noite? E eu obedeci, tenho visto os frutos, tenho colhido os frutos, e muitos ainda serão para a glória do nome dEle. Agora, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração essa madrugada, e eu confesso a você, eu ouvindo esse hino que vocês cantaram aqui, que coisa espiritual, tremendo. O pastor Moisés fez o favor de mandar para mim pelo WhatsApp, e eu sou um crente, graças a Deus Jesus me lavou e remiu, e eu fiquei escutando esse hino, querendo meditar na palavra. Eu não sabia se eu chorava, rolava, ou escutava a voz de Deus, e graças a Deus eu ainda sinto Deus na essência, para que o nome dEle seja glorificado. E no meio do louvor, quando eu estava adorando a Deus, sabe, eu comecei a chorar, estudando esse hino. Eu falei, Senhor, que coisa linda, é verdade. Às vezes nós estamos enganando, fazendo sacrifício à toa, orando e jejuando, mas tudo errado, desobedecendo a tua voz, desobedecendo o teu querer, desobedecendo o teu mandamento, desobedecendo o que o Senhor quer para nós. Aí o Espírito de Deus gritou, que é isso, pastor? Ele gritou nos meus ouvidos, e aí disse para mim, a obediência, diga comigo, a obediência é fruto de um relacionamento contínuo. Deus me disse assim, sabe por que a maioria de vocês não querem me obedecer? Eu falei, por quê? Porque estão perdendo o relacionamento. A obediência é fruto de um relacionamento contínuo. Hoje eu não trago aqueles ensinamentos que o meu pai trazia, arbitrários, mas nenhum dos meus filhos me dão problemas. Nenhum dos meus filhos tem hoje a pachorra de dizer, pai, vai para lá, que é isso, não, me respeitam. E quando alguém conversa com meus filhos, a minha filha esse dia dizia para uma moça da igreja, a moça surpreendeu, diz assim, meu pai fala comigo, mas você tem medo? Não, medo não, eu tenho respeito, eu amo meu pai, e vou lhe dizer por quê. Isso é fruto de um relacionamento contínuo. Todos os dias eu estou pegando ela no colo, estou dizendo, pai te ama, só que olha, amar você não quer dizer que eu vou apoiar os seus erros, amar você não quer dizer que eu vou aceitar você fazer tudo o que você quer, e depois vir com a cara lavada aqui e dizer, perdão pai, não, se você errar, vai ter consequência. Então não erre, obedeça. E eu quero glorificar o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus ministrou na minha alma, e eu sei que Deus vai ministrar na sua. A obediência é fruto de um relacionamento contínuo. Se você está fora da obediência, é porque você está perdendo o relacionamento. Nós estamos vivendo um século tão difícil, que nós temos hoje N coisas para nos afastarem de Deus. E se a obediência é fruto de um relacionamento contínuo, eu tenho que estar com Deus continuamente. De dia, quando eu acordo. Quem acordou bem hoje? Levante a mão e dá uma glória a Deus aí. Você andou com Ele lá dentro de casa? Você conversou com Ele? Ele está vivo, eu vim conversando com Ele o caminho todo antes de chegar aqui, e ainda estou conversando com Ele, porque Ele está aqui no nosso meio. A obediência é fruto de um relacionamento contínuo. Nós temos que estar entrelaçados com Deus, entrelaçados com o Espírito Santo. Por que Saul desobedeceu? Porque Saul, de Deus, não tinha nada. Ele tinha do povo a fama, a beleza, a estatura, a altura, o desejo de terem um rei como as outras nações tinham. Mas de Deus ele não tinha nada, ele não tinha um relacionamento contínuo com Deus. Quando queria consultar Deus, e até que o Urim, Tumim, tinha que chamar profeta, tinha que chamar sacerdote, por fim, fora da graça, foi até consultar uma feiticeira. É assim que acontece com os desobedientes, que perdem a graça, que perdem a unção, que perdem o poder de Deus. Mas eu quero glorificar o Senhor, porque os obedientes, eles obedecem, porque isso é fruto de um relacionamento. Se alguém te perguntar, mas você é crente, menino tão bonito, tão jovem,
você moça, tão novinha, para que esse negócio de crente, ficar lá dentro que nem doido, dançando, pulando, para que isso? Você vai dizer, não, isso não é por obrigação, é por amor, é porque eu tenho um relacionamento com Ele, todos os dias, Ele fala comigo, Ele me acorda, Ele me guarda, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, e é fruto de um relacionamento, é por isso que eu obedeço. Quem pode ser comigo hoje um crente obediente nessa noite? Relacionamento não pode ser rompido do nada, principalmente esse que é entre o homem e Deus. Você já percebeu que todo relacionamento que chega ao rompimento do nada, uma das partes acabam feridas? Você já percebeu isso? Um relacionamento que às vezes do nada a pessoa diz, não te amo mais, não te quero mais, chega. Eu estava subindo para cá, tive uma notícia triste. Um amigo de muitos anos ligou para mim e falou, pastor, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, que isso? Como, amigo? Já estava acontecendo. Eu falei, mas como, rapaz? Ele falou para mim, estou acabado, desesperado, minha vida acabou. Eu falei, não acabou não, você está vivo ainda, a esperança. Mas quando o relacionamento se rompe, geralmente uma das partes fica frustrada. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser rompido por nada. Nós temos que obedecê-lo pelo simples fato de saber que Ele cuida e zela de nós. Quem pode celebrar a Ele comigo nessa noite? Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, quem passa tempo com Deus tem prazer em obedecê-lo. Você sabia disso? Quanto mais tempo você passa com Deus, mais vontade de obedecer você vai ter. Neemias disse no capítulo 8, versículo 10, ele começa a dizer aí, de preparar as doçuras, trazer os convidados, preparar a mesa. Aí ele termina dizendo assim, a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Rapaz, é meu xará, eu sou Neemias, eu vou inverter esse negócio. Diga comigo, a alegria do Senhor é a nossa obediência. Se a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa obediência. Nós temos que obedecê-lo simplesmente pelo convívio. A obediência, sendo fruto de um relacionamento, ela vai fazer com que nós passamos tempo após tempo tendo prazer de obedecer a Deus. Você sabia que tem crente que já perdeu o prazer de obedecer a Deus? Maria, levanta que eu quero falar com você. Ah, Senhor, estou muito cansada. Cheguei de viagem agora. O Senhor falou comigo agora, 3 horas da manhã. Me acorde depois das 10, que a gente conversa. Perdeu o prazer de estar se relacionando com o Senhor. Mas eu quero profetizar, e eu vim profetizar aqui hoje, que este mês é um mês onde Deus vai despertar a obediência em nossos corações. E nós vamos levantar a nossa cabeça como filhos obedientes. E vamos alcançar a vontade de Deus para a nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado. Quem pode glorificar Ele comigo nessa noite? No meio do problema todo, da confusão toda que está acontecendo, Samuel para e libera uma palavra que marcou meu coração. Ele diz assim, tu te lembras que tu eras o menor da tua família? Tu te lembras que tu era o menor da tua tribo e o Senhor te levantou de lá e te colocou por cabeça. Por que é que você não obedeceu Ele? Eu aprendo uma lição importantíssima aqui. Diga para o seu irmão, obediência é um ato de amor e gratidão. Nós temos que obedecer a Deus simplesmente pelo fato de amá-lo e de sermos gratos. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, você precisa ser grato a Deus. Sabe quando nós rompemos a barreira, os protocolos? Você lembra dos 10 leprosos? Chegam até Jesus, Senhor, nós precisamos ser curados. Aí Jesus falou, olha, vamos lá, se apresenta ao sacerdote como manda a lei, eles estão indo.
A Bíblia diz que no meio do caminho, eles foram curados. Um deles olhou, falou: rapaz, a lepra foi embora. Automaticamente, ele falou: vou voltar para agradecer. Ele voltou. Quando ele está agradecendo, perceba comigo, a gratidão é tão importante que Jesus se importou. Jesus falou assim: mas não foram 10 que foram curados? Por que só voltou esse? Se a gratidão tivesse importância, ele tinha falado para ele assim: filho, vai que a tua fé te salvou, pode ir em paz. Não, ele fez questão de falar o número. Não foram 10, cadê os outros? Não houve quem voltasse para glorificar a Deus, se não fosse ainda só esse estrangeiro. A obediência é fruto da nossa gratidão a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus todos os dias, e isso vai demonstrar a Deus a nossa obediência. Quando nós somos gratos a Deus, quando nós agimos por amor a Deus, nós estamos mostrando e demonstrando a Ele a nossa obediência. Obedecer a Deus não é só estar no culto na terça, na quinta, no domingo, os dias que eu tenho culto lá na Praia Grande, não. Obedecer a Deus não é só nós nos comportarmos como crente todos os dias, não é só isso. É também demonstrar a Deus o nosso amor, a nossa gratidão em todo tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. Nós não deixamos de acreditar que Ele é Deus, é poderoso para mudar a nossa história e fazer milagres acontecerem na nossa vida. Quantos querem celebrar o nome dEle comigo aqui nessa noite? Segure a mão do irmão que está do seu lado, bem rapidinho. Diga para ele assim: obedeça, porque Deus quer ver a sua gratidão. Você já foi grato a Deus hoje pelo dia de vida? Você já foi grato hoje? Rapaz, crente é uma benção. E o Espírito Santo de Deus tem me usado muito lá. E chegou mais um cordeiro em casa lá, né? Mais um nenezinho. E ele está aprendendo a falar as primeiras palavras agora, pastor Moisés. E a gente, pai velho, é pior do que pai de primeira viagem. Eu não sabia disso. Agora entendi o que a Bíblia fala sobre alguns segredos, sobre o pai amar um pouquinho mais o filho. Eu falei: que negócio é esse? Vai ficar mais bobo. E ele está aprendendo a falar logo papai. Pá. Em vez de eu ficar feliz, sabe o que eu digo? Obrigado, Deus, pela vida desse fruto que o Senhor me deu. Obrigado por essa herança que o Senhor me deu para me cuidar, ensinar. Mas ele é teu, eu sei que é teu. Obrigado, Senhor, me ensina a criá-lo com temor, para que possa ser aquilo que o Senhor deseja que ele seja, para a glória e louvor do seu santo nome. O que é isso? Obediência é um ato de amor e gratidão. Quando nós demonstramos a Deus o nosso amor e a nossa gratidão, nós estamos mostrando a Ele a nossa obediência. Em último lugar, eu gostaria que você guardasse isso, porque este ano é um ano profético. Eu estou liberando essa palavra para o mês de janeiro, mas ela vai o ano todo. É obediência e oportunidade. E o Espírito de Deus ministrou no meu coração e disse claramente: obediência gera oportunidade. Amém? Diga comigo: obediência gera oportunidade. Foi muito fraco. Diga comigo: obediência gera oportunidade. Eu vou falar aqui bem rapidinho de 4 oportunidades que Saul perdeu. Bem rapidinho. 4. Primeira oportunidade: se ele fosse obediente, a primeira oportunidade que a obediência tinha gerado na vida dele era a oportunidade de ter sido um instrumento na mão de Deus. Porque Deus queria vingar o seu povo do Egito. Deus tinha que usar alguém. Quem é que Deus ia usar? A mula? Não, Balaão já não estava lá. Quem é que Deus ia usar? Era o rei. Qual era o nome que Deus ia soprar na terra? Sabe o que eu ia estar dizendo hoje aqui, se ele fosse obediente? Na minha oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Saul. O nome dele é apagado da história da fé. O nome dele é apagado da história da obediência, por causa da sua desobediência.
Ele perdeu a oportunidade de ser um instrumento na mão de Deus. Todas as vezes que eu abrisse o livro de Samuel, todas as vezes que eu abrisse o livro das crônicas, eu ia ser obrigado a ver: Saul vence os amalequitas e glorifica o nome de Deus e é usado. Mas não, eu estou lendo aqui: Saul desonra o nome de Deus e é rejeitado por Deus. Ei, meu irmão, a obediência gera oportunidade, e quando ela vier, aproveite, seja um instrumento na mão de Deus. Deixa Deus lhe usar, deixa Deus fazer, deixa Ele glorificar o nome dEle na sua vida. Seja um profeta para a nossa geração. Seja um profeta para este tempo, para este momento. Deus está querendo usar você. A obediência gera oportunidades. Ele perdeu a dele. Você já pensou que coisa bonita? Eu estava falando aqui agora, rapaz, Saul, o grande rei de Israel, escolhido pelos homens, mas Deus mudou no meio do caminho a história. Agradou tanto o coração de Deus, que Deus resolveu fazê-lo o maior rei de Israel. Não, ele perdeu a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho que alguém vai rir comigo agora, mas deixa eu lhe contar. Eu tenho um tio que é pastor também. Minha família traz um legado pastorado também. Pastor Moisés é amigo de pelo menos uns 3 primeiros que é pastor. Pastor Alexandre da Valéria, está em Minas Gerais. Escute bem, são meus primos. Eu tenho um tio que é pastor e Deus falou com ele quando ele era bem menino. Ele trabalhava, ganhava bem, docas ali, estado de São Paulo, na Baixada Santista. E um dia ele disse que Deus falou com ele, falou assim: olha, larga o serviço e vem fazer a minha obra. Ele falou: não, nunca. Deus estava dando a ele uma oportunidade para ele obedecer. A obediência ia gerar para ele oportunidades, e ele não quis. Os pastores na época chamaram ele, tocados por Deus, na regência de alguns homens e grandes homens de Deus, foram lá até o saudoso pai, pastor Natanael Constantino. Muitos fizeram uma mesa lá, sentaram ele, chamaram meu tio: vamos, rapaz, acredita, é Deus te chamando. E ele: não, mas e minha família? Meus filhos? Vão viver de quê? Olha só a pergunta. Um dos pastores se indignou, falou: meu irmão, vai, volta para o trabalho, você não tem fé, vai, sai daqui que você está me deixando nervoso. Moral da história, ele voltou para o trabalho, trabalhou, e ele fez um acordo com Deus. Ele fez, Deus não fez com ele. Ele fez um acordo com Deus, falou: Senhor, quando eu me aposentar, eu vou dedicar todo o meu resto de vida para o Senhor. Quem entendeu, diga glória. Se aposentou, coisa bonita, salarinho garantido, deixou uma casinha para um filho, uma casinha para o outro. Aí foi lá para o interior do estado de São Paulo. Chegou lá, ele procurou a primeira igreja que recebeu ele e falou assim: estou à disposição para fazer a obra. Pastor, é isso que eu precisava, de um homem de Deus disposto. Dirigiu a primeira igreja, ele tomou posse no domingo, na quarta teve um infarto. Foi para o médico, recebeu lá, falou: olha, o senhor teve infarto, e não, mas vai melhorar. Não, melhorou, voltou para o culto, e foi lá: não, Deus é na minha vida, igreja, está pregando domingo, segundo infarto. Em 3 meses ele teve 6 infartos. Ele tem hoje 30% do coração bom, 70% já está comprometido. E a última vez que eu conversei com ele, ele me contou algo espetacular, que eu vibrei na cara dele. Eu falei: toma, tio, desculpa. Eu vibrei na cara dele, falei: toma. E eu aprendi, e eu ouvi Deus dizendo para mim naquele dia: está vendo porque vale a pena investir na minha obra e obedecer a minha voz. Meu tio contou para mim espetacular, disse para mim assim: não, filho, mas eu sei o que foi. Eu falei: o que foi, tio? E ele me contou essa historinha: Deus me chamou quando eu tinha tua idade, Deus me chamou quando eu era mais novo, mas eu me apeguei com o dinheiro, eu me apeguei com o trabalho, eu queria dar segurança para meus filhos, para minha família. Aí meu tio falou: no último derrame que eu tive, eu interroguei Deus, eu falei: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo? Agora que eu estou disposto a fazer tua obra, eu quero ter só um pouquinho de saúde. Aí Deus abriu a boca e falou para ele: eu não preciso do teu resto. Quando eu queria, tu não me obedeceu. Agora o teu resto, pega para você e passa com a sua família, porque eu não quero o seu resto. Eu queria
obediência. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo aí nessa noite? Eu quero que você entenda que a obediência gera oportunidade, e algumas delas não podem voltar atrás nunca mais. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deixa eu adiantar aqui para mim terminar. A segunda oportunidade que Saul perdeu, se ele tivesse obedecido a Deus, Saul perdeu a oportunidade de ser o que Deus queria que ele fosse. Porque até ali ele era o que o povo queria. Porque quem foi que escolheu o rei? Foi Deus? Quem foi que escolheu o rei? O povo. Chamou o profeta, o sacerdote Samuel na época, e falou: nós estamos com um problema aí, nós precisamos de um rei. As nações vizinhas têm rei que ordenam, que mandam, que dividem os casos, que cuidam dos problemas, e nós? Ali reinava a teocracia, que era o governo de Deus, e eles se acham agora cansados de estarem debaixo do governo de Deus e preferem estar debaixo do governo do homem. Então Deus deu a ideia, falou: não, manda eles escolher, nós vamos ficar aí, eles escolhem. Se eles querem, eles que escolham. Só que escute bem o que eu estou lhe dizendo aqui. Quando Deus falou para Samuel: vai lá e manda Saul ir lá matar o amalequita e exterminar tudo, Deus estava dando para ele uma oportunidade dele começar a ser o que Deus queria que ele fosse. E ele não percebeu isso. A maioria de nós perdemos oportunidades por causa da nossa desobediência. A maioria de nós só queremos ser aquilo que nós queremos, queremos abraçar o que o nosso coração quer, o que a nossa vontade quer, e nós deixamos de lado o querer e a vontade de Deus. Saul está perdendo a oportunidade de ser alguém que Deus queria glorificar o nome dele. Eu vi na Bíblia, e você viu também, um homem por nome de Jefité, filho de uma meretriz, de uma prostituta, que os irmãos se levantam contra e fazem: sai de casa, porque você não é digno, você não é filho de uma mulher decente. Só que quando a guerra pegou, pastor Moisés, quando o negócio apertou, o Espírito de Deus foi no coração dos homens e falou: só tem um que vai guiar vocês. Quem é? O irmão que vocês mandaram embora, aquele que vocês abandonaram. Até hoje eu abro a Bíblia e sou obrigado a falar de Jefité. É isso que Deus está dizendo. Alguém pode não dar valor, alguém pode não olhar, mas se Deus ordenou, obedeça, porque o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Obediência gera oportunidade. Em terceiro e penúltimo lugar, Saul perdeu a oportunidade de alegrar o coração de Deus. Meu Deus, isso é muito sério. Segura aqui um pouquinho comigo, eu já vou encerrar. Isso é muito sério. Saul perdeu a oportunidade de alegrar o coração de Deus. Porque o que alegra o coração de Deus, diga comigo, o que alegra o coração de Deus. Deixa eu corroborar agora com o hino, com o louvor que vocês estão cantando. O que alegra o coração de Deus não é um jejum. Não, porque o macumbeiro também jejua, você sabia disso? E para espanto nosso, jejua muito mais de nós crentes que estamos aqui. Conversando com essa semana, cabeça rapada, e eu estou querendo ganhar ela para Jesus. Ela falou: estou 21 dias, eu saí do Rocó essa semana. Eu falei: quanto? 21 dias, só comendo sacrifício, que é, mas no jejum puro. Não é o jejum. E se não for direcionado ainda, né? Piorou. Então o que alegra o coração de Deus não é o orar bem, não, nem o orar muito, não. O que alegra o coração de Deus não é pregar bem, não é falar bem, não é conhecer tudo, não. O que alegra o coração de Deus é obedecer. Saul perde a oportunidade de alegrar um coração de Deus que podia mudar toda a sua história. Eu estou pregando para você hoje, eu estou pregando para você o mês de janeiro todinho. Se você percebeu o que Deus está falando para você assim: a obediência vai gerar oportunidade, e você vai ser um instrumento usado nas minhas mãos. Você vai ser o que eu quero que você seja.
E você vai alegrar o meu coração, para que todos vejam que eu sou Deus na sua vida. Quem pode celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo? Em último lugar, se ele tivesse obedecido a Deus, mas não obedeceu, ele teria a oportunidade de continuar reinando aonde ele começou a reinar. Porque deixa eu dizer uma coisa, continuar não é de começar, não é difícil. Permanecer que é o desafio. Quantos de nós aqui começamos na mocidade, no grupo de adolescente? Eu estou ficando velho, rapaz. Eu vejo as meninas que foi do meu tempo lá, que eram crianças e são moças hoje. Lembra de mim? Falei, quem é você? Ah, falei, meu Deus, menina, não fala que você é aquela menina não, que eu lembro que estou ficando mais velho do que eu estou pensando. O tempo passa. E sabe o que acontece? A maioria de alguns que cresceram comigo não estão comigo hoje. Porque começar não é o desafio, permanecer que é. A maioria que começou comigo lá, pastor, a congregação do Rádio Clube lá em Santo, na Areia Branca, estão largados, abandonados, feridos, pararam no meio do caminho, desistiram, porque o desafio não é começar a reinar, o desafio é permanecer reinando. Se Saul tivesse obedecido, Davi ia ter uma dificuldade para achar o seu lugar no reinado. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Com Deus até o que vai dar errado pode dar certo se você obedecer. Com Deus até aquilo que não tem jeito, Ele dá jeito para mostrar que Ele é Deus. Eu quero que você entenda que Deus não quer que você comece reinando bem e termine mal. Deus quer que você comece a reinar em janeiro e termine esse dezembro reinando para a glória e louvor do nome dEle. Ele não quer que você comece agora com Amaleque. Ele não quer que você termine lá na mão do inimigo, como foi Saul, ficando a espada. Não, Ele quer que você comece agora com Amaleque e termine amanhã com Golias na mão, na cabeça, dizendo, está aqui o troféu, a minha vitória. Deus está dizendo para nós outros nessa noite, que a obediência gera oportunidade, e a oportunidade é essa. Ele te chamou para reinar, para vencer, para conquistar. Então continue obedecendo, porque você vai continuar reinando. Meu pastor, eu posso pôr a igreja de pé? Com a permissão do Senhor, se coloque de pé comigo, por gentileza. Eu queria que você gritasse comigo assim: a obediência é o segredo da permanência do meu reinado aqui na terra. Todos nós somos reis, sacerdotes reais. Pedro nos deixou declarado isso. Eu vou dizer uma verdade para você. Se estamos perdendo, se estamos voltando atrás, não é culpa de Deus. Alguns fatores precisam ser colocados com urgência no seu devido lugar. E o primeiro deles chama-se obediência. Se você quiser continuar reinando, e reinando com excelência, porque reinar todo mundo reina, mas reinar com excelência é diferente. Até quem mora longe vai querer vir para ver. Deixa eu ver se é verdade, se está acontecendo tudo isso lá. Deixa eu lá para ver se é verdade. Aí vai sair que nem a rainha de Sabá, né? Não é nem metade do que eu ouvi falar, é muito além do que eu ouvi falar. Eu quero que você profetize comigo. Esse mês de janeiro vai ser o mês que você vai começar a reinar. Mas você vai reinar com obediência. Quando chegar dezembro, você vai continuar reinando. Mas com uma diferença. Qual, pastor? O território de conquista foi ampliado. A obediência gera oportunidade. Até o que não é teu, Deus vai começar a trazer para dentro da tua casa, para a tua família. Começa a largar a direita, a esquerda, Deus vai começar a te dar. A obediência vai atrair os tesouros de Deus para a tua vida.
teu ministério, para a tua casa, para a tua família. Quem pensou que ia te ver chorando, sofrendo, quem pensou que esse ano ia ser um ano igual ao outro, quem pensou que ia ver você só falar que janeiro ia ser diferente, não, ele vai ver ainda esse mês você continuar reinando, só que ele vai perceber que o teu reinado ampliou, ela vai perceber que o negócio mudou, ela vai perceber que tem algo diferente, ele vai perceber que algo está acontecendo, ele vai ter que notar que Deus está te dando a direita, Deus está te dando a esquerda, Deus está te dando a frente, Deus está te dando atrás, aonde você pisar, aonde você tocar, Deus irá te dar por direito. Obedecer. Eu sinto a presença do amigo Espírito Santo aqui nessa noite. Não é pedir demais para vocês cantar de novo o hino, não, pastor? Não é não? Enquanto você obedece, o reino está crescendo. Olha quem está entendendo o mistério aí. Enquanto você exerce a tua obediência, Ele exerce o poder dele manifestado na terra. Enquanto você exerce a tua obediência, Ele vai dizendo: conquista, filho, conquista, filha, vai, possui, vai, toma posse, porque a tua obediência vai te levar a lugares inimagináveis. Tem algo acontecendo aqui nessa noite. Deus está ampliando terrenos aqui, pastor Moisés. Deus está ampliando reinos aqui. E tudo isso por causa da obediência. Porque a obediência gera oportunidades. Elemanashia manarahasya. Lebarai kiomanashie komenarahasya. Eu estou vendo um projeto de Deus aqui, pastor Moisés. Eu não sou menino para mentar e nem querer mexer com a emoção de ninguém. Deus não me chamou para isso. Mas eu estou vendo um grande projeto de Deus aqui, como se fosse numa folha de papiro se abrindo. E a manereshia manahasya kemene eremeleshuri mianahasya. E eu vou falar do jeitinho que eu estou vendo, porque não está nem no meu esboço aqui. Eu vejo uma mão que escreveu assim: realizações foram provocadas por causa da obediência. Dentro desse contexto, eu estou vendo, eu estou dizendo como homem de Deus e profeta, se não for, não volto mais aqui nunca. Eu estou vendo, Deus está lhe dando horários no canal de TV. O Brasil e o mundo vai começar a ouvir falar do ministério. Eu não sei se tem, mas eu estou vendo um DVD sendo gravado. Eu estou vendo explodindo nas lojas do Brasil e exterior, porque Deus está dizendo: são realizações que foram provocadas por causa da obediência.